Aproveitando, eu gostaria de esclarecer um tema aqui, que na entrevista que o Dorival colocou ali, eu não sei porque ele não tocou nesse tema antes, levou mais de um ano para tocar nesse tema. A gente tem uma postura aqui, que os temas que são tratados internamente de operação, eu acho que essas questões, roupa suja se lava em casa, tema que é tratado aqui dentro, a gente não coloca para fora, mas já que ele colocou, da questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele da comissão técnica voltar a 19 de dezembro. É mentira. Esse tema foi debatido e o Palmeiras voltou 3 de janeiro. Falaram de treinamento de vídeo, né, por Zoom, né? Que treinava por Zoom, assim. Sabe piada, né? Treinava Deixa pra lá. Por... Salve, nação! Saudações rubro-negras! Separei este corte aqui da entrevista coletiva de Marcos Braz e Bruno Spindel, cutucando geral, hein? Mandou direta para o Dorival Júnior, falou que ele é mentiroso, né? Vocês vão ver. E também cutucou o Palmeiras, cara. É isso aí, ridículo o que eles fizeram lá. Assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da Flá TV. Simbora, vamos lá. Mas falando especificamente, uma pergunta para cada um, mas assim, a questão do Gabigol, a questão da renovação. Muito falado que um acordo costurado, de altos valores e em cima financeiro, etc., teria barrado essa situação que teria estar nesse pé, muito emperrado. O agente do Gabigol, Júnior Pedroso, nesse imbróglio todo de Corinthians, etc., ele até soltou uma nota, foi para os companheiros do GE, se eu não me engano, falando que há um acordo verbal para a renovação do Gabigol. E aí, como vocês estão aqui, bem objetivamente, Marcos, há um acordo verbal para a renovação do Gabigol. Você no embarque lá disse, quero contar com ele, no desembarque do De La Cruz, quero contar com ele até o final. Tem um contrato, um jogador que ajudou bastante, mas objetivamente a situação do Gabigol. E aí, Bruno, uma outra situação que achei interessante também, o Dorival no passado saiu do Flamengo, causou aquele rebuliço todo e agora está na seleção brasileira. Era até uma expectativa talvez do ano passado. Se você pudesse falar um pouco como um representante do Flamengo, o que o Flamengo achou disso, entende que, enfim, é o técnico da seleção brasileira. Obrigado. Primeiro, boa sorte ao Dorival, que dê tudo certo para ele, para a comissão técnica. É um sinal que a gente acertou, né, na contratação dele. Quando ele estava dentro da concentração do Ceará, eu liguei para ele, ele me atendeu e eu conversei o que tinha que conversar com ele. Então, é isso. Eu acho que deu certo, o projeto deu certo, levamos até o final do contrato. A gente apenas não renovou o contrato com ele, a gente não rompeu nenhum contrato com o Dorival, né? Parabéns, Braz, pela avaliação. O cara ganhou Copa do Brasil e Libertadores e não teve o contrato renovado, cara. Brilhante. Um treinador que ele foi bem, né, dentro das questões esportivas. Eu acho que o Flamengo agradeceu a ele nas redes sociais, agradeceu de tudo quanto é jeito. E aquilo, não sei se você se lembra, teve bastante questionamento quando a gente trouxe o Dorival. Chamaram bastante de burro, entendeu? Depois deu certo. Então, assim, é isso. Boa sorte para ele, boa sorte para Engraçado, né? Chamaram eles de burro. Não sei quem foi, eu não chamei ninguém de burro. Mas daí, na hora que dá certo, eles dispensam o cara. Não dá para entender, né? Comissão técnica. E eu acho que isso, quando o Flamengo quando eu conversei com ele dentro da concentração do Ceará, é sinal que as coisas andaram e deram certo. Só falando aí do Dorival, toda vez que um atleta, um treinador, o que seja, do Flamengo vai para a seleção, qualquer que seja a sua seleção, isso é de uma certa forma uma chancela que o trabalho está sendo bem feito. Então, aqui eu acho que o Flamengo, nesses anos aí, aproveitando para conectar os temas, né, ele de certa forma evoluiu nesse aspecto, levando ou de volta ou pela primeira vez diversos atletas para a seleção brasileira. Eu acho que conectando a seleção com a nação, trazendo orgulho para o nosso torcedor. Então o Rodrigo Caio
foi para a seleção, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, Ayrton Lucas, Gerson. Então acho que isso é uma chancela do processo de planejamento do clube, dos treinadores que tiveram aqui, dos resultados em campo. A gente fica muito feliz quando um atleta vai. O Dorival, a gente é grato a ele pelos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Como o Marcos disse, a gente conversou com ele quando ele estava no Ceará para ele vir para cá. Eu acho que isso abriu, o sucesso dele aqui no Flamengo abriu uma série de portas para ele também. Então é sempre um sinal bom quando alguém do Flamengo vai para a seleção brasileira. Aproveitando, eu gostaria de esclarecer um tema aqui, que na entrevista que o Dorival colocou ali, eu não sei porque ele não tocou nesse tema antes, levou mais de um ano para tocar nesse tema. A gente tem uma postura aqui, que os temas que são tratados internamente, de operação, eu acho que essas questões, roupa suja se lava em casa, tema que é tratado aqui dentro, a gente não coloca para fora, mas já que ele colocou, da questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele da comissão técnica voltar a 19 de dezembro. Esse tema foi dele. Debatido com todas as partes, todos presentes, ele participou da discussão, a posição da comissão técnica dele foi de 3 de janeiro, jamais foi definido. Eu e Marcos, no final das contas, mandamos comunicar aos jogadores que o retorno era 26 de dezembro. E 26 de dezembro, num ano que a gente jogou quase 80 jogos, espremido pela Copa do Mundo, porque o calendário foi 80 jogos, espremido pela Copa do Mundo, num ano que a gente foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, a gente achou apoiado pela fisiologia e pela área de saúde, foram 34 dias de pré-temporada até a primeira decisão do Flamengo, que foi a Supercopa, que infelizmente nós perdemos para o Palmeiras. O Palmeiras se apresentou 3 de janeiro. Então não foi a pré-temporada que fez com que a gente perdesse o Palmeiras, mas a decisão 26 de dezembro foi minha e do Marcos, porque a decisão não foi tomada e não se tomava e não se posicionava, a gente não concordava com 3 de janeiro e a gente mandou que se reapresentasse 26 de dezembro. Agora, a verdade é essa. Pedro, a única pena que eu tenho nisso... Precisava expor isso. A única pena que eu tenho nisso é por que levou 12 meses para se posicionar. Porque o questionamento da imprensa, de todos vocês, sem exceção, em relação a quando e por que a gente voltou no dia 26 de dezembro, porque não voltou antes, foi desde sempre. Eu vejo essa crítica, essas perguntas em todos os jornalistas, todos os órgãos de imprensa. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí o Flamengo estava mal. A imprensa, junho, julho, agosto, setembro, e botando nisso, sempre botando nisso. Aí depois que ganha dele, depois que ganha do Flamengo, numa final, aí vai se posicionar falando. Por que não falou antes? O tadinho e o coitadinho no futebol brasileiro navega bem. E só para complementar, o prazo legal de retorno, a legislação brasileira exige 30 dias de férias corridos. Você não pode colocar qualquer funcionário de férias em véspera de feriado. Dia 15 de novembro foi feriado. Dia 13, isso é importante. Liberou os jogadores. A lei exigia, né, naquele ano, né, a lei exige. Só que tem jogador que se deu férias já depois da final da Libertadores, né? Ali no dia 1º de novembro já estava de férias, né? Vocês sabem quem é, né? 30 dias corridos eram 16 de dezembro. O Flamengo deu 10 dias a mais de férias do que o prazo legal. E o Palmeiras voltou 3 de janeiro. Falaram de treinamento de vídeo, né? Por Zoom, né? Que treinava por Zoom. Assim, isso é piada, né? Treinava Deixa pra lá. Por Zoom. Assim, não tô falando do outro clube, mas não treinar... Não tô falando do Palmeiras. Deixar claro. Falando do quê, então? Assim, do conjunto da obra. Trabalho mesmo é chegar aqui, se reapresentar e treinar. No sol quente ali. O outro trabalho eles fazem. Os atletas são responsáveis. Eles chegaram bem condicionados aqui, o grupo chegou bem condicionado, fez
todos os testes que tinha que fazer, já está treinando em 2 períodos. Eles aguentam treinar em 2 períodos porque eles se cuidam nas férias. Assim, tem geralmente uns 10 a 15 dias ali que eles são recomendados a não fazer nada para poder realmente descansar, e depois eles fazem uma manutenção durante as férias para chegar no nível mínimo possível, aceitável aqui, no melhor nível possível, aceitável, para iniciar uma pré-temporada. Então, assim, eles se cuidam, os atletas hoje se cuidam muito. E aí já chegaram num bom nível, por isso que o trabalho já pode começar de um nível mais acima e ser bem feito. Tenho certeza que nas mãos do Tite, toda a sua comissão técnica, do staff do Flamengo, vai ser feito um bom trabalho esse ano.